Vamos então continuar aqui, né? Nós estamos falando sobre a prece, né? Vamos terminar as questões que faltavam sobre a prece. Nós estamos na questão 665. O que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos, pelo fato de que ela não é prescrita no Evangelho? Vamos ver a resposta. Cristo disse aos homens, abre aspas, amai-vos uns aos outros, fecha aspas. Essa recomendação inclui a de se valer de todos os meios possíveis para mostrar afeição, sem por isso entrar em detalhes sobre a maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador da aplicação da justiça, da qual ele, né, o Criador, é o protótipo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que dirigis a ele, né, a Deus, em favor daquele que amais, é uma prova da lembrança que inevitavelmente vai contribuir para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo, desde que ele demonstre o mais leve arrependimento, e somente assim será socorrido. Isso não o deixará esquecer jamais que uma alma simpática ocupou-se dele e que lhe dará o doce pensamento de que vossa intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente da parte dele um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de carinho ou de piedade. Consequentemente, o amor que o Cristo recomendou aos homens só vai aumentar entre eles. Portanto, ambos obedeceram à lei de amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, que é o objetivo e a finalidade do Espírito. Nós vamos ver que a prece, ela sempre auxilia. Ela auxilia quem faz a prece, ela auxilia quem recebe a prece. Nós vamos ver no livro da dona Ivone Pereira, do Amaral, nós vamos ver no livro Memórias de um Suicida, o quanto as preces daquelas pessoas que amam esses suicidas aliviam as suas dores, aliviam os seus sofrimentos, fazem com que eles sintam como bálsamos, que bálsamos mesmo, eles descrevem que sentem como bálsamos na região da ferida, né, na região que eles tomaram veneno, aqueles que deram um tiro. Eles sentem aquele alívio quando recebem essas preces. Então sempre devemos orar com alegria, orar pedindo a Deus que auxiliem os nossos entes queridos que foram antes de nós, que eles possam estar bem, né, continuando a sua jornada, o seu aprendizado, os seus estudos. Pode-se orar aos espíritos, pode-se orar aos bons espíritos, como sendo mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas seu poder é proporcional à sua superioridade e sempre depende do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as orações destinadas aos espíritos só são eficazes se forem da vontade de Deus. Então não há intermediários, há mensageiros. E as preces podem ser refratadas. Perdão. Nós vamos ver num dos primeiros capítulos do livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver uma menina ali de 15 anos orando, eu já até comentei. E ela ora para a mãe, porque a mãe é desencarnada e ela acha que a mãe é uma santa. Então ela ora para a mãe. E ela não sabe, é óbvio, né? A mãe é a causadora do problema, porque a mãe está obsediando a madrasta. Perdão. Então, o que acontece com essa prece do fundo do coração? Essa prece verdadeira, que está sendo direcionada para um espírito que não tem condições
nem de receber, nem de ouvir, nem de fazer alguma coisa. Essa prece é refratada, os espíritos superiores a recebem e vem um comando de cima para baixo para que o mentor que está ali ensinando, né, o André Luiz, seja enviado a essa casa para auxiliar essa família, auxiliar essa menina, e André Luiz vem com ele. Então a prece de coração, a prece que se faz, uma prece verdadeira, ela sempre é ouvida, mesmo que se dirija essa prece a um espírito que se considere como um espírito superior e um espírito elevado, ele não é. Essa prece vai ser ouvida pelos bons espíritos e as providências serão realizadas dentro do merecimento, dentro daquilo que é o melhor para aquela pessoa ou para aquela família, dentro da vontade de Deus. A gente precisa entender que quando a gente pede alguma coisa, nós não temos capacidade de saber o que é bom para nós ou para outra pessoa. Nós oramos para alguém que está doente, nós temos que pedir que aconteça a vontade de Deus, que as nossas energias sejam utilizadas pelos benfeitores, pelo mentor daquela pessoa a quem nós estamos orando, para que essas energias sejam utilizadas da melhor forma possível, para que aconteça a vontade de Deus, nosso Pai, porque a vontade de Deus é o melhor que há para nós. Nós podemos não entender, nós podemos ter uma ideia completamente diferente, colocar, nossa, Deus não ouviu as minhas preces. Ouviu sim. É que se você pediu para que a pessoa se restabelecesse, para que a pessoa ficasse boa, você estava agindo ali com o egoísmo, né? A vontade de ter a pessoa ali do lado, mesmo que ela esteja sofrendo, mesmo que seja o pior para ela. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele vai colocar para a pessoa para acontecer aquilo que for o melhor para ela. E às vezes o melhor para alguém que está ali em sofrimento é o desencarne. É voltar para casa, é recomeçar de novo, é estudar, é trabalhar, é seguir o seu caminho. Nós não temos condições de saber o que é melhor para uma pessoa. Por isso nós temos que doar as nossas energias, endereçá-las ao mentor daquela pessoa, endereçá-la aos espíritos superiores para que eles se utilizem das nossas energias para realizarem a vontade de Deus, nosso Pai. Então nós terminamos aqui esse item da prece, nós vamos começar um outro item agora que é o politeísmo. Então nós vamos começar a questão 667. Se o politeísmo é uma crença falsa, por que é uma das crenças mais antigas e mais difundidas? O pensamento de um Deus único só podia chegar até o homem como resultado do desenvolvimento de suas ideias. O monoteísmo chegou aos hebreus. Vamos lembrar que os hebreus eram espíritos, né? São espíritos que vieram de Capela. Então são 4 que vieram, nós vamos ver isso no livro A Caminho da Luz, né? Que eu vou em breve, com certeza, começo de janeiro, estarei colocando no canal o livro A Caminho da Luz. Nós vamos ver 4 povos que vieram para a Terra, um deles são os hebreus, que eram extremamente religiosos, mas que muito orgulhosos na sua religiosidade, no seu conhecimento. Então eles vieram para a Terra e para resolver o problema do orgulho. Então eles já trouxeram a ideia do Deus único e já começaram a difundir pelo conhecimento que tinham. Então nós vamos ver que ele está colocando aqui, o pensamento de um Deus único só podia chegar até o homem como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Foi por essa enxertia, né, dos capelinos aqui na Terra que o Deus único começou lá com Abraão, começou, né, com os primeiros hebreus, né, que vieram, que é uma raça que veio aqui para a Terra. Em sua ignorância, incapaz de conceber um ser imaterial sem forma determinada e que agisse sobre a matéria, o homem primitivo, né,
lhe conferiu os atributos da natureza corporal, isto é, uma forma e uma figura, e a partir de então, tudo que lhe parecesse ultrapassar as proporções da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo o que ele não compreendia deveria ser obra de um poder sobrenatural. E disso a acreditar em tantos poderes distintos quantos fossem os efeitos que via, era só um passo. Então, acreditar no Deus da chuva, no Deus da luz, no Deus do dia, no Deus da noite, no Deus... Era que essa noção de que existe um ser superior e de que nós somos criatura, fomos criados por esse ser superior, ela é inata, ela vem conosco. E daí ao politeísmo é uma coisa natural dentro dos povos primitivos, é o que eles estão explicando aqui. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos, que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e que se elevaram ao pensamento de um Deus único. Os fenômenos espíritas, por terem sido produzidos em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras épocas do mundo, não podiam ter levado à crença na pluralidade de deuses, porque materialização, a visão de espíritos, a conversa com espíritos, o intercâmbio entre encarnados e desencarnados existe desde que o mundo é mundo. Os médiuns ostensivos, aqueles que são capazes de conversar, de ver, de sentir os espíritos e até de doar ectoplasma para que haja materialização, existe desde que mundo é mundo. Então, por isso, essa pergunta do Kardec, isso não poderia, nos povos primitivos, não poderia ter se confundido com deuses, né, como seres superiores, né, o espírito do desencarnado ser confundido com um ser superior? Muito lógica a pergunta do Kardec. E eles respondem, sem dúvida. Pois para os homens que chamavam de Deus tudo o que era sobre-humano, os espíritos pareciam deuses. E é por isso que quando um homem se destacava entre todos os outros por suas ações, por seu gênio ou por um poder oculto, não compreendido pelo vulgo, né, pela maioria, faziam dele um deus e prestavam-lhe culto após a morte. Aí nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. A palavra Deus, e aqui ele faz a grafia de Deus com D minúsculo, tinha entre os antigos um sentido muito amplo. Não significava, como em nossos dias, uma personificação do Senhor da natureza, mas era uma qualificação genérica, dada a todo ser situado acima da condição humana. Ora, uma vez que as manifestações espíritas tinham revelado a existência de seres incorpóreos que agiam como força da natureza, eles os chamaram de deuses, né? Que continua a grafia do D minúsculo, como nós os chamamos de espíritos, com E maiúsculo, né? O espírito na sua individualidade. Ele está falando aqui dos espíritos já com conhecimento. É uma simples questão de uso de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, mantida propositadamente por aqueles que tinham interesse nisso, eles construíam templos e altares muito lucrativos, ao passo que, para nós, não passam de criaturas simples e semelhantes a nós, mais ou menos perfeitas, e despidas do seu envoltório terreno. É o que o Kardec está colocando. Os espíritos só estão despidos do envoltório terreno, só estão despidos da roupagem. São exatamente como eram quando estavam encarnados, né? Os que eram melhores continuam melhores. Os que eram ruins continuam ruins, não muda nada. Ninguém muda porque desencarna. Estudando-se atentamente os atributos das divindades pagãs, reconhece-se facilmente neles todos os que caracterizam nossos espíritos em todos os graus da escala espírita,
seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham em relação às coisas terrenas. O cristianismo, tendo vindo iluminar o mundo com sua luz divina, não pôde destruir uma coisa que está na natureza, mas fez com que a adoração se voltasse para aquele a quem ela realmente cabe, para Deus, né? Quanto aos espíritos, sua lembrança se perpetuou com diversos nomes, de acordo com os povos e suas manifestações, que nunca cessaram. Foram interpretadas de formas diferentes e frequentemente exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto a religião via nisso fenômenos miraculosos, os incrédulos viam charlatanismo. Hoje, graças a estudos mais sérios e feito às claras, o espiritismo livre de ideias supersticiosas que o obscureceram durante séculos, revela-nos um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Vamos lembrar que o hoje que o Kardec se refere é quando o livro foi escrito, né? E ele foi publicado em 1857. Hoje nós aqui temos provas cabais, né, desse intercâmbio e principalmente temos obras fantásticas, né, que nos acrescem a tudo que o Kardec trouxe dos espíritos, porque o Kardec só juntou, vamos lembrar, são os espíritos que nos dão essas informações, né? Nós temos para acrescentar toda a obra de André Luiz, toda a obra de Divaldo, então nós temos, e de outros, né, de outros médiuns, nós temos obras fantásticas para nos esclarecerem e nos auxiliar. E agora nós vamos para outro item, sacrifícios. A questão 669. A prática dos sacrifícios humanos remonta à mais longínqua antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que tais coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Eles respondem, inicialmente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem e é por isso que geralmente são cruéis, porque neles o senso moral ainda não está desenvolvido. Depois, os homens primitivos, naturalmente, deviam acreditar que aos olhos de Deus uma criatura animada tinha muito mais valor que um corpo material inerte. Foi isso que os levou a imolar inicialmente animais e mais tarde homens, uma vez que, seguindo sua falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, tal como a praticais, se oferecesseis um presente a alguém, sempre escolheríeis um de valor tanto maior quanto fosse a afeição e a consideração que tivesseis vontade de demonstrar. Deve ter ocorrido o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Dentro da mesma pergunta, Kardec continua. Assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os sacrifícios humanos? Eles respondem, não há a menor dúvida. Perdão. Dentro da mesma pergunta, Kardec continua. De acordo com essa explicação, os sacrifícios humanos não teriam sua origem num sentimento de crueldade? Não, mas numa falsa ideia do que é agradar a Deus. Então os espíritos estão colocando, não era crueldade. A intenção não era ser cruel com os animais e depois com os homens que eles sacrificavam, mas sim a intenção de agradar a Deus, na ideia primitiva deles, de quanto maior e melhor, mais importante fosse o sacrifício, o sacrificado, né, o animal sacrificado, maior era a adoração, né, maior era a demonstração de adoração para o Deus que eles acreditavam que estavam adorando. Então eles colocam aqui não,
mas uma falsa ideia do que é agradar a Deus. Vede Abraão. Com o tempo, os homens passaram a abusar, imolando seus inimigos, até mesmo os inimigos particulares. Além disso, Deus nunca exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. Se ele é o criador de tudo, ele jamais vai aceitar ser honrado com a destruição daquilo que ele ama e daquilo que ele criou. Ele criou tudo, o planeta, os animais, né, os vegetais, os minerais e nós, hominais. Os sacrifícios humanos realizados com uma intenção piedosa poderiam algumas vezes ter agradado a Deus? Não, nunca. Os Espíritos reforçam, não, nunca. Mas Deus julga a intenção. Cada um vai ser julgado pela intenção que teve ao realizar o seu ato. Os homens, sendo ignorantes, deviam acreditar que praticavam um ato louvável ao imolar um dos seus semelhantes. Nesse caso, Deus só leva em conta o pensamento e não o fato. Os homens, ao evoluírem, deveriam reconhecer seu erro e desaprovar esses sacrifícios que não estavam de acordo com as leis dos espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos estavam até então revestidos pelo véu material. Porém, através do livre-arbítrio, poderiam fazer um exame de sua origem e finalidade, e muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam, mas não deixavam de realizá-lo para satisfazer suas paixões. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva povos fanáticos a exterminar o máximo que puderem daqueles que não partilham de suas crenças, com o objetivo de agradar a Deus, não teriam a mesma origem daqueles que no passado provocavam os sacrifícios dos seus semelhantes? São impelidos por maus espíritos. Olha aqui a colocação que eles fazem, né? Essas guerras santas, né, são impelidos, né? É ali os irmãozinhos instigantes, né, dando as ideias, dando essas colocações para que o mal crescesse, para que o ódio aumentasse, para que a dor aumentasse, né? Então é o que eles colocam. São impelidos por maus espíritos e guerreando contra seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que diz que se deve amar o próximo como a si mesmo. A colocação de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é uma colocação mosaica. Vem lá da época de Moisés. O Cristo só ratificou, mas a colocação é mosaica. Então, é o que eles estão colocando aqui. Todas as religiões, todos os povos adoram o mesmo Deus, independente do nome que usem. Por que fazer uma guerra de exterminação só porque uma religião é diferente ou porque ainda não atingiu o progresso dos povos esclarecidos? Os povos são desculpáveis por não acreditarem na palavra daquele que foi animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, sobretudo quando não viram e não testemunharam seus atos. E como querem que eles acreditem nessa palavra de paz quando vós ides levá-las a eles com a espada em punho? Eles devem esclarecer-se e nós temos que tentar fazê-los conhecer sua doutrina pela persuasão e a docilidade, e não pela força e pelo sangue. A maioria de vós não acredita nas comunicações que temos com alguns mortais. Como quereis que estranhos acreditem nas palavras que proferis quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Não vamos... Isso é uma grande verdade. Vamos lembrar Mahatma Gandhi, quando ele foi perguntado, né, por um repórter mal educado, que perguntou para ele o que ele aconselharia aos povos cristãos a fazer para poderem cristianizar os indianos, né?
né, o Mahatma Gandhi indiano, hindu, né, da religião hinduísta, ele educadamente colocou: se todos os cristãos seguissem os preceitos do Cristo e o mandamento do Cristo, eles não precisariam pregar nada, porque só a atitude deles perante o mundo e perante a todos faria com que todos também quisessem se modificar. O problema não é a religião. O problema sempre são os religiosos. Somos nós. Nós é que somos o problema. A oferenda de frutos da terra feita a Deus tinha aos seus olhos mais mérito que o sacrifício de animais? Os espíritos, né, aqui continuam com Kardec. Já vos respondi, ao dizer que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele, né, para Deus. Evidentemente, era mais agradável a Deus a oferenda de frutos da terra em vez do que sangue de vítimas. Como já vos dissemos e repetimos sempre, a prece feita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que pudesseis fazer-lhe. Torno a dizer que a intenção é tudo, o fato é nada. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm nem o essencial? Nesse caso, o sacrifício de animais realizado com um objetivo útil não seria mais meritório que o sacrifício abusivo, que não servia para nada ou só era proveitoso a quem não precisava de nada? Não haveria algo de verdadeiramente piedoso em consagrar aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Eles respondem: Deus sempre abençoa os que fazem o bem. Ajudar os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Isso não quer dizer que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para invocá-lo em suas orações. Mas há muito dinheiro que poderia ser empregado de maneira mais útil do que é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se prende ao exterior e não ao coração é um espírito de visão estreita. Julgai vós mesmos se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Então, o que eles estão nos colocando é que Deus, o que Ele quer é a modificação nossa, é a nossa reforma íntima, é a nossa mudança de dentro para fora, é que a gente seja mais fraterno, mais empático, é que a gente sirva mais, seja mais útil, porque Deus age para o homem através do homem. Não vem nenhuma fada madrinha, não tem pó de pirilim-pim-pim. Somos nós que agimos em favor do homem. E quando nós fazemos isso, nós estamos agindo em nome de Deus. São os espíritos superiores que nos induzem, nos orientam, né? As coisas nos chegam para que a gente possa realizar a vontade de Deus. Nós somos o veículo por onde Deus realiza a sua vontade, quando nós realizamos o bem. Vamos lembrar do item 6 do Código Penal da Vida Futura, quando eles colocam que nós seremos responsabilizados. O Código Penal da Vida Futura está no livro Céu e Inferno. Nós seremos responsabilizados pelo bem que deixarmos de fazer. Porque aquela situação nos chega para que a gente realize a vontade de Deus. E se nós não realizamos, nós seremos cobrados pelo bem que nós deixamos de realizar. Então, nós vamos aqui continuar o nosso estudo. O nosso próximo estudo vai ser o capítulo 3, a Lei de Trabalho. Até lá!